Senhoras e senhores, estamos no segundo IDIcast e hoje a gente vai conversar com a doutora Maria Elise. Ela veio de longe só para conversar com a gente e contar tudo sobre a história dela. E é isso que a gente vai fazer agora. Doutora, Vamos lá. boa tarde. Cheias de acessórios, vamos que vamos. A gente está com muitas perguntas, a gente tem 27 perguntas aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer todas. Vamos lá. Mas são de mulheres querendo conhecer o seu trabalho. Acho que a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que te fez trabalhar 100%, né? Ou trazer bastante a tua energia para o rejuvenescimento facial, né? A cirurgia de rejuvenescimento facial. O que te fez buscar esse caminho? Bom, então eu adoro esse caminho, né, do rejuvenescimento facial. Acho que foram as referências. Eu fiz residência em Curitiba, no Hospital Evangélico, e lá muitos dos colegas, que eram os nossos chefes, se dedicavam a isso. E depois eu acabei, no começo da minha carreira, sendo uma médica assistente, que a gente chama, né, auxiliar de cirurgia, acompanhando 2 cirurgiões muito famosos e que trabalhavam principalmente com isso, que era a doutora Ana Zumira e o doutor Odilon Loyola, que são pessoas que estão no meu coração para sempre. São 2 médicos bem respeitados no Paraná. E eu tive essa oportunidade com eles. O doutor Odilon fazia a maior parte do tempo rejuvenescimento facial cirúrgico e a Ana Zumira fazia rejuvenescimento facial cirúrgico e muita cosmetria. Isso eu estou falando aí meados de 2010 para frente, né? Então, cerca aí de 12, 13 anos atrás. 14, né? Praticamente. Então, enfim, a cosmetria já estava começando no Brasil, já tinha uma certa força, a doutora Ana Zumira já era uma referência, mas existia muito ainda do que a cirurgia poderia proporcionar para os pacientes. E eu comecei o meu caminho na plástica assim, então eu fui guiada, eu gosto, eu me interessei muito, mas eu tive esse começo aí também de muita imersão com esses 2 profissionais que eu acabei seguindo. Hoje as técnicas mudaram, muita coisa evoluiu, mas a minha essência cirúrgica ainda tem muito a força dessas 2 pessoas que eu amo demais, tanto como excelentes cirurgiões e médicos, como excelentes professores e como fabulosos seres humanos, assim, são 2 pessoas que eu amo muito. E justamente por esse olhar que eles já apresentavam nesse momento aí, né, um pouco tempo atrás, e isso me guiou. Então, eu gosto, eu trabalho com outras coisas na cirurgia plástica também, né, eu não tenho uma carreira só focada em face, mas é uma grande paixão e enfim, sou feliz nesse caminho. Quem estiver chegando pela primeira vez no teu perfil, no teu site, e quiser conhecer quem é a doutora Maria Elise, quais são todos os procedimentos, cirurgias que você faz hoje, para ela conhecer esse leque de opções? Bom, então a doutora Maria Elise é essa pessoa aqui, que além de médica tem várias outras funções na vida, mas como médica eu sou cirurgia plástica, eu trabalho principalmente na área da cirurgia plástica estética, considerando que a cirurgia plástica tem, enfim, muitas vertentes. Então, eu trabalho com essa parte cirúrgica estética e cosmetria. Então, dentro da parte cirúrgica, nós trabalhamos com cirurgias faciais, que aí nós vamos, na sequência, falar sobre todos os tipos. Trabalhamos como cirurgias de mama, que também é uma grande área do nosso dedicação e estudo, que são as cirurgias de aumento mamário, as mastopexias com prótese, sem prótese, cirurgias de mama redutora. Então, é um grande ponto de trabalho nosso. E trabalhamos com contorno corporal, lipoaspiração e cirurgias de abdômen, correções aí das mamães, que a gente chama, né? Tratamento de diástase, cirurgias de abdômen completo, mini abdominoplastias. São, digamos, as cirurgias que a gente mais realiza. Cirurgias na face, na mama e no corpo, focado com as cirurgias de correção de flacidez. Quem quiser, inclusive, conhecer um pouquinho, roda esses Instagram da doutora, que vocês vão encontrar de tudo. Exatamente. Cada especificação que ela trouxe aqui vai ter um conteúdo referente. Vale a pena conferir. De alguns anos para cá, eu diria que de uns 5, 4 anos para cá, teve uma grande mudança nas perspectivas técnicas na plástica, né? Então, assim, teve uma grande história que foi reescrita, né, por técnicas novas. A pandemia, o momento que nós tivemos que ficar restringindo as nossas atividades cirúrgicas, porque isso aconteceu, né? A gente quer esquecer, mas isso aconteceu. Foi também um momento de muito conhecimento, muita troca, muito aprendizado, muito curso, e eu tive a oportunidade de seguir esse caminho, e aí eu adoro me aperfeiçoar, e nesse ponto de aperfeiçoamento a gente acaba escolhendo o que a gente ama, né? Então, eu tive a oportunidade de mergulhar muito fundo nas cirurgias mamárias, foi aí que a gente se conheceu, inclusive. Sim. E
cursos como R24, mamoplastia em L, muito treinamento direcionado e foi fenomenal conhecer esses colegas e toda a expertise que eles têm e a gente aplica isso hoje, mas também tive a oportunidade de focar nos procedimentos e nas cirurgias de face, com outros treinamentos também que né, mostraram aí novas técnicas, novas abordagens. Então, a gente foi focando em áreas importantes, né? Áreas que eu gosto mais. Então, algumas áreas, por exemplo, como rinoplastia, são cirurgias que eu não gosto tanto de fazer e também que eu necessitaria muito treinamento para me aperfeiçoar. Eu acabei deixando de fazer e hoje foco em outras áreas. Cirurgias de prótese glútea, prótese panturrilha, algumas outras coisas que eu não foco tanto, eu acabei deixando de fazer. E hoje tem colegas sensacionais focados só nisso, que aí eu indico para as minhas pacientes com todo carinho. A doutora fala indica, mas ela tem uma clínica com várias mulheres especialistas lá dentro. Então, por mais que você escute aqui algum procedimento que você não conhece ou que a doutora não citou, provavelmente dentro da clínica vai ter, né, doutora? Isso, a gente teve também nos últimos 2 anos, 3 anos, digamos, essa grande oportunidade, né, de crescer o nosso negócio e, né, atingimos mais pessoas aí trabalhando com a gente. Então, hoje nós temos uma dermatologista, que é a doutora Eloana Lang, que está com a gente, que é muito legal, porque complementa muito esse trabalho do rejuvenescimento, né? Porque eu foco muito nas cirurgias, nos tratamentos injetáveis, e a Eloana vem com todo o conhecimento da dermatologia para complementar esse rejuvenescimento. E a Luana, que é uma fisioterapeuta focada nos tratamentos com tecnologias, equipamentos de laser, ultrassom microfocado, tudo que tem de moderno nessa área tecnológica, a Luana desempenha, então complementa muito o nosso arsenal. Delícia, hein? Que trio! Agora exatamente, já fiquei curiosa, quero o Instagram de todo mundo. Exatamente, aí vai juntando, né? E um paciente às vezes vem buscar determinada situação e acaba identificando outras coisas ali na clínica, então foi legal essa junção. A doutora falou pra gente que tem muito interesse nas cirurgias de face. Fala um pouquinho do nome de cada uma, né? Porque na internet muita gente conhece de jeito diferente, então é legal trazer esse esclarecimento para as mulheres e os homens que estiverem assistindo. Joia. Então, assim, a face é uma região com várias subunidades anatômicas, né? Então, quando a gente fala face, tem muita coisa acontecendo aqui. E o envelhecimento, ele é global, né? Ele acontece como um todo, mas às vezes alguma área precisa mais de tratamento e a outra não. Então, as cirurgias são subdivididas. Elas podem ser feitas todas na mesma etapa ou não, né? Então, assim, o mais comum, o mais popular de cirurgias no rosto são cirurgias relacionadas ao envelhecimento do olhar, né? Da região palpebral. Então, eu diria que, pelo menos no meu consultório, isso é realmente muito mais frequente do que os outros casos. Então, as cirurgias, quando a pálpebra está envelhecida, quando tem aquela flacidez que incomoda, e às vezes tem pessoas jovens ou não tão jovens que me procuram por isso, a gente chama de blefaroplastia. Tá? Então, a blefaroplastia, ela pode ser superior, que vai tratar a pálpebra de cima, ou ela pode ser inferior, que vai tratar aspectos do envelhecimento da pálpebra inferior, ok? E aí existe um outro setor, que é a região temporal, que também sofre muito com o envelhecimento, tá? E aí, essa é uma região muito negligenciada, as pessoas às vezes não entendem que o problema está aqui, né? A pálpebra é muito fácil, as pessoas já percebem que elas precisam, e esse nome, blefaroplastia, ele é relativamente popular. Porém, no envelhecimento do olhar, existe uma flacidez neste setor aqui, que é a região temporal, que eu gosto muito de abordar, que aí são as cirurgias de reposicionamento do supercílio, tá? Então, eu chamo desse nome, reposicionamento de supercílio, mas pode chamar de frontoplastia, elevação de supercílio. Então, ela tem os nomes ali tipos de nomes, mas significa rejuvenescer esta região também, tá? Então, da parte superior, traria esses nomes: reposicionamento de supercílio, blefaro superior, blefaro inferior. O envelhecimento que envolve o terço médio e inferior do rosto, a flacidez mais das bochechinhas, do contorno da papada, também as pessoas às vezes não sabem muito esse nome, mas a gente chama de lifting facial, tá? Um outro nome comum é ritidoplastia, mas eu gosto de tratar como lifting facial. E aí existe também o aspecto do envelhecimento do pescoço, da papada. E aí também tem um nome para isso, que são as cervicoplastias. São cirurgias que vão tratar esta região, ok? Também há cirurgias que eu gosto muito, que vão trabalhar o envelhecimento do lábio, tá? Uma delas, que é de reposicionamento aqui da distância entre o lábio e o nariz, que se chama lip lift. E dentro do lip lift, né? Lip lábio, lift elevar, então é uma elevação da pele que vai reposicionar
a pele do lábio, e ela é muito interessante, depois a gente pode falar um pouquinho mais. Não é tão comum, mas ela é muito legal, eu adoro. Dentro do lip lift, existe a possibilidade de, além de tratar a região aqui da columela, tratar a flacidez do canto do lábio, que se chama corner lift. Então, também tem o tratamento cirúrgico do cantinho do lábio caído. Existe a possibilidade de próteses no mento, ou mentoplastia, que é avançar o queixo. Então, acho que dessas aí que eu falei seriam os nomes mais comuns do que a gente realiza, certo? Então, bléfaro superior, bléfaro inferior, reposicionamento de supercílio, lifting cérvico-facial, lip lift, corner lift, e nós realizamos todas elas. O paciente, quando chega no teu consultório para conversar com você, qual é a dor, né, que ela te traz? Doutora, eu tô com ruguinha, tô com bigodinho, qual que é o termo que ela gosta de te falar quando ela tem alguma situação para resolver no rosto? Então, os termos são mais populares mesmo, né? E a coisa que as pacientes mais falam para mim, doutora, meu rosto está derretendo. Esse é um termo, assim, bem pesado, mas é o que elas mais falam. Doutora, eu tô derretendo, o que aconteceu? Eu tô derretendo. Né? Então, acho que essa é a dor, é sentir, e eu sinto isso também, né? Porque eu já sou uma pessoa com mais de 40 anos, então eu também tenho essa percepção. E é justamente essa queixa, esse nome derreter, é de fato o que acontece. Né? Porque nós temos uma estrutura feita por camadas, né? A nossa face, ela é feita por ossos, estruturas de gordura, que são os coxins de gordura, estruturas musculares, ligamentos, mais gordura e a pele. E com o envelhecimento, existem agressões externas que nossa face recebe, e mudanças internas, né? Muito mais do que no corpo, até porque o nosso rosto está muito mais exposto ao que está acontecendo fora, né? Insolação, enfim, desgastes do físico. E, além de tudo, o nosso rosto é a nossa estrutura que mais se movimenta. Nós estamos o tempo todo movimentando essa estrutura. Então, o desgaste que a gente tem com a fala, com a mastigação, com o abrir e fechar dos olhos, que é constante, é o dia todo. A gente só descansa o rosto quando a gente dorme. Né? Então, de tudo, essa dinâmica contínua faz o quê? Gasta o nosso corpo. O osso fica menor, a pele fica mais fina, as estruturas de colágeno mudam, os ligamentos que seguram ficam mais relaxados, e isso vai gerando essa perda, né? Eu gosto de um exemplo que eu sempre falo para as pacientes. Nosso rosto é como se fosse uma roupa em um cabide. Né? Pensa um blazer bonitinho num cabide. Legal. Com o passar do tempo, é como se o cabide, que é o nosso osso, ficasse menor. Então, é você trocar aquele blazer para um cabide menor. Ele não fica troncho, ele não derrete, e ao mesmo tempo ele amassa. Então, às vezes, eu gosto de fazer esse paralelo. Não adianta eu querer passar a roupa se ela está no cabide errado. Não adianta eu querer passar uma roupa e colocar ela no cabide pequeno. Eu preciso reposicionar, eu preciso colocar a estrutura ajustada, ou seja, voltar para o cabide maior e daí passar a roupa. Né? Então, o envelhecimento facial tem isso. Ele tem o próprio desgaste da pele, que seria o amassado da roupa, e a frouxidão geral, que é o desgaste das estruturas internas, da musculatura, o desgaste da gordura, que faz esse derretimento, né, que todo mundo sabe. É só olhar no espelho ali, que quem tem mais de 40 anos, 50 anos, que a gente vai entender. Vou fazer 35 esse ano e eu já tô vendo a pálpebra aqui do meu olho, acima mesmo, caindo às vezes, e eu já... Daqui a pouco eu vou ter que fazer cirurgia, eu já tô vendo. Mas, Débora, o que acontece? Eu falo isso muito. Eu tô numa região, especialmente em União da Vitória, uma região super caucasiana, né? De pessoas muito claras. E as pessoas têm muitos olhos claros em União. Em Guarapuava, um pouco menos. Mas em União da Vitória, eu diria que 30% da população tem olhos claros, assim como você, né? Que também é uma linda caucasiana. Então, o que acontece? O olho claro, eu brinco, Deus te dá uma coisa bem linda, mas ele te cobra um pedaço, né? O olho claro, ele tem muito fotossensibilidade, né? Então, não tô falando agora dos teus 30, eu tô falando desde que você nasceu, bebezinha, você tinha mais sensibilidade pela luz. Então, você está sempre mobilizando a musculatura para diminuir a entrada de luz. E esse movimento envelhece mais a região palpebral. Né? Fora o fato que você também usa óculos, então, obviamente, também tem uma sensibilidade ocular aí. Sim, horrores. Então, é muito comum, né? Eu brinco para acalmar um pouquinho as pacientes jovens que se incomodam com a flacidez da pálpebra. Falo, olha, Deus te deu esses olhos claros aí, mas ele cobrou um precinho, né? Então, o envelhecimento dessa região do olhar, ele é muito complexo. Por isso que hoje, inclusive, a gente usa muito o termo blefaroplastia híbrida. Né? O que é isso? O que é essa blefaroplastia híbrida? É só um nome comercial? Não. É um termo que eu aprendi com a doutora Júnior Favarin. Eu fiz o curso dela de blefaroplastia híbrida. Eu já usava esses conceitos, né? Enfim, obviamente que aumentei muito mais o meu treinamento com ela. Mas é justamente isso, que aqui não é só flacidez, não é só tirar pele.
que resolve. Eu preciso de mais coisas e, portanto, o nome híbrido para abranger tudo isso. Então, o rejuvenescimento do olhar, ele envolve isso. Eu tirar o excesso do que está sobrando de pele, de fato, fazer o cortezinho e tirar, como se fosse um ajuste de costureira, tá? É isso. Reposicionar, muitas vezes, essa flacidez da região temporal. Mas existe uma pele que tem desgaste. E eu não posso tirar um monte de pele. Porque se eu tiro muita pele, eu também não deixo bonito, não deixo natural. E os olhos, a meu ver, né, eles são ali a nossa janela. É a expressão que a gente mais é julgado. Se você pegar uma criança, ela interpreta quando o olhar está estranho. Né? Então, essa percepção do olhar natural é algo muito intrínseco nosso. Portanto, o olhar, o olho rejuvenescido do pós-cirúrgico, ele tem que ser muito natural. Acho que essa é a região que merece mais cuidado, mais delicadeza. E, portanto, você pode tirar um pouquinho de pele na medida correta, reposicionar a sobrancelha na medida necessária e as outras coisas que ainda podem precisar podem ser feitas com toxina, que é o Botox, que ajuda muito a diminuir esse desgaste. Principalmente uma coisa que eu sou fã, que é a lipoenxertia, que são os preenchimentos de gordura, porque muito do que se consome aqui é compartimento de gordura. Além disso, trabalhar na textura da pele, né, com peelings, ou microagulhamento, que é algo que eu adoro, que é o microagulhamento, aquele rolinho com as agulhinhas, eu adoro esse procedimento, faço praticamente em toda a cirurgia de rejuvenescimento do olhar. Então, ou seja, é um mix de coisas, que vai dar o nome aí do híbrido, para você rejuvenescer, fingindo que não fez nada. Porque essa é o legal da história, né? Você poder melhorar, as pessoas olharem e falar, ué, o que aconteceu? Será que ela pintou o cabelo? Meu Deus, você não envelhece nunca. Como assim? Será que tá ela acontecendo? pintou o cabelo? O que aconteceu que tá bom, né? Então, eu acho que o olhar, ele pede isso. Ele pede uma, digamos assim, uma admiração sem julgamentos. E aí, também tem as dificuldades, porque essa área é uma área muito nobre e com muitas questões, né? Pele muito fina, exposição ao sol, os vasinhos aparentes, nem tudo se corrige. A gente vai ter que aceitar que algumas questões estão acima da possibilidade de melhora. Mas dá para fazer milagre. É Dá só para melhorar conversar muito. com a doutora, né? Milagre, acho que é uma palavra forte. Dá para melhorar bastante, né? Hoje, a gente vive uma geração, essa geração dos filtros, né? A geração onde eu posso inventar uma aparência da inteligência artificial. Então, é um desafio, né? Porque as pessoas, elas se veem na modelagem dos filtros com umas melhorias muito legais, né? E aí, a gente quer acreditar naquilo e a gente quer ser julgado com aquela aparência. Então, hoje, a cirurgia tem seu papel, a gente tem que evoluir, tem que melhorar. Eu me dedico bastante, mas eu estou sempre aprendendo, estou sempre aberta para evoluir, mas existem limites e a gente também tem que entender um pouquinho disso. Então, trabalhar com isso também tem esse aspecto, né? E até onde levar a técnica... realidade sempre. E conversar e discutir, o paciente confiar que vai estar sendo feito o melhor, mas que não vai estar sendo feito tudo que ele quer, ou tudo que ele almeja. Não é tão simples. Até porque, se a gente for olhar para 20 anos atrás e hoje, as coisas mudaram muito. Sim. Né? Então, a doutora está sempre estudando, sempre progredindo para trazer o melhor. Uhum. Tenho certeza que se vocês quiserem saber quais são as melhores formas e tecnologias, vocês precisam conversar com a doutora. A gente faz o possível, né? Assim, obviamente que muitas pessoas no mundo estão estudando isso, né? A gente hoje, com essa questão da internet, dos cursos à distância, também facilitou muito para os médicos, né? Hoje a gente consegue comprar um aplicativo que é tipo uma Netflix de cirurgia, né? Que foi o meu presente de aniversário esse ano, inclusive. Foi comprar esse streaming de cirurgiões que eu respeito muito fora do Brasil e poder acompanhar as cirurgias deles. Ao vivo. Não ao vivo, elas estão gravadas e muitas vezes editadas, mas é muito legal, porque você consegue ver. Porque cirurgia tem isso, você pode ler a técnica, um artigo te ajuda muito, mas ver, enxergar fazendo é muito importante, né? Então, a gente muitas vezes sabe a técnica, treina, enfim, mas ver ali a pessoa com a mão na massa, literalmente, eu imagino que as cozinheiras, costureiras também vão se identificar. Fazem a mesma coisa. Com essa percepção, né? Alguns tipos de ensino dependem de você enxergar lá como que é o pulinho do gato que a pessoa tem. Então, foi o meu presente e eu vou desfrutar o ano todo desse treinamento e, né, assistindo cirurgia e... Que bom que o mundo vem trazendo essas facilidades. Essa oportunidade. Uhum. E eu queria te perguntar, em questão até a que idade que eu posso começar a buscar a pensar em fazer uma cirurgia, ou até eu tenho, por exemplo, alguma situação no meu rosto e eu vou fazer só um procedimento, ou quando eu chego com você, o que é o melhor? Qual que é a idade e qual que é... Qual que é o momento? Bom, então, assim, eu brinco que no nosso consultório a gente tem uma clínica de multiespecialidades dentro do rejuvenescimento, né? Dentro da estética. E eu brinco que a gente não vende uma cirurgia, a gente vende, né, um tratamento, a gente vende um cuidado.
Então, a gente tem, obviamente, pacientes de vários modelos de idade, né? Então, o ideal é que o paciente possa buscar, ou na minha clínica, ou enfim, em outro lugar, que ele possa buscar, mesmo que jovem, quais seriam as recomendações para a sua faixa etária. Então, tem pacientes que já têm interesse. Hoje, as mulheres muito jovens têm um nível de exigência muito alto, elas procuram muito precocemente, né? Então, há pacientes jovens que querem melhorar. E ali, naquela fase, a gente normalmente não vai precisar de tratamento cirúrgico. A gente vai recomendar algumas coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma paciente jovem de 30 anos no nosso consultório, seguindo a filosofia minha, da doutora Eloana e da Luana, a gente muitas vezes está mais freando elas do que estimulando. Porque a mulher de 30 anos hoje, 20 e poucos, ela tem muito estímulo. Ela tem esse Instagram inteiro só falando de beleza. Então, ela fica cheia de ideias, ela quer fazer muitas coisas. Então, e outra, a estética está em qualquer lugar hoje, né? Sem nenhum tom pejorativo, mas em qualquer esquina você vai encontrar vender seringas, vender tratamentos. Então, a filosofia não é essa. A nossa filosofia é cuidar, é estudar, a ter capacidade técnica e te recomendar de fato o que você precisa. Isso vai te tornar fiel a nós e você vai, quando precisar, você provavelmente vai nos procurar. Então, a nossa ideia, a nossa filosofia é essa. É entregar o que você precisa naquele momento, com estudo e com dedicação. Então, a menina jovem vai chegar lá, às vezes, querendo muita coisa, a gente vai orientar, falar, você nem precisa de tudo isso. Muitas vezes vai trabalhar num skincare mais sofisticado, produtinhos mais interessantes, não vai fazer nada injetável. De repente, com o passar do tempo, vai poder fazer uma outra coisa, uma toxina, um estímulo de colágeno, vai passar para outra fase. E aí, obviamente, temos mulheres que já chegam com os sinais instalados. Né? Então, a mulher que chega com os sinais mais instalados, a gente vai, se precisar de cirurgia, recomendar, se precisar de tratamento ali para complementar, a gente vai fazer também. Então, tudo depende da tua necessidade, não é da idade. Tem gente que Perfeito. muito jovem já quer fazer muita coisa e o nosso papel vai ser segurar a onda. E tem pessoas que chegam com muito medo, que é a maior parte. Eu brinco que eu tenho pacientes, em geral, medrosas. Justamente desmistificar, entender e pensar que, às vezes, mesmo jovem, vai ser o melhor momento de você ficar bem. Né? Porque não necessariamente você precisa estar muito envelhecida para merecer um bom tratamento. Se você pudesse contar um caso de sucesso de alguma paciente que fez o rejuvenescimento facial, qual seria hoje? Olha, gente, graças a Deus, tem vários casos de pacientes felizes, né? De várias coisas. Mas teve um caso que me chamou bastante atenção. É uma paciente que já operou com a gente, que continua frequentando a nossa clínica. Essa paciente, uma mulher linda, de estrutura de natureza linda, e ela chegou para o meu consultório, até foi um colega cirurgião da cidade que me recomendou ela. E ela chegou extremamente envelhecida e ela tinha uma história que digamos assim, que ela passou por muito tempo por um período de dor crônica. Ela tinha uma situação na coluna que era muito séria, muita medicação, medicações que deixavam ela sonolenta, provavelmente uma depressão associada a esse período de dor. E ela meio que deixou de se cuidar. Ela encontrou uma medicação que tornou ela muito mais equilibrada nesse ponto e ela começou a ficar feliz, né? Enfim, se sentindo com menos dor, ela começou a olhar para o rosto. Que ela falou, e ela chegou para mim e falou assim: olha, eu tô tantos anos sentindo dor que agora que eu não estou mais sentindo dor, eu olhei para o espelho e eu não me reconheci porque eu não sou assim. Mas eu não estava tendo tempo de cuidar desse rosto, né? Eu estava cuidando de outra coisa. Então, às vezes, a gente fica tão focado em outra situação que você esquece realmente a aparência, fica em segundo plano. E foi o que aconteceu com ela. E ela tinha muitos aspectos necessários. Ela precisava cuidar muito da qualidade da pele e precisava de um reposicionamento cirúrgico. Bom, a gente ofertou essa proposta para ela. Ela confiou no nosso caminho, porque ela fez tudo que foi planejado. E foi muito feliz vê-la passar por isso feliz. E, na sequência, ela tinha uma festa de 15 anos de uma pessoa da família, que era em outra cidade. Então, a família não estava vendo tanto ela. Então, ela ia parecer rejuvenescida para essa família. E foi muito legal, porque, na época, ela ia com o cabelo todo descuidado, ela não se cuidava tanto. Mesmo na aparência, assim, ela não se cuidava tanto. Depois de operada, ela só ia para o consultório de cabelo escovado. Ela começou a pintar o cabelo, ela começou a usar roupas que tornavam ela mais bonita, maquiagens. E voltou contando dessa festa, onde ela foi atração, porque ela estava linda, ela escolheu uma roupa rosa e tal. Então, foi gostoso ouvir essa história de alguém que passou por um momento de dificuldade, né? De questão física ali, de dor, que é muito exaustivo. E conseguiu passar pelo processo de rejuvenescimento, assim, sem culpa e, enfim, ficando feliz com isso. Até hoje, ela acompanha, ela faz toxina, ela faz peelings ainda com a gente. E tá sempre mais animada e feliz. Então, foi uma história que eu me senti bem realizada em poder ver uma pessoa que chegou, que confiou na nossa estratégia e que se sentiu transformada, né? E mais alegre, mais feliz. Como que eu faço para me cuidar?
né? Eu fiz uma cirurgia, nunca mais tenho que me preocupar? Como que funciona? Então, assim, tudo requer manutenção, né? Eu brinco, até um carro que você compra, o melhor carro que você comprar numa agência, você vai precisar fazer as revisões e as manutenções. Então, qualquer procedimento também tem esse processo. Qualquer procedimento seguro, inclusive, vai te recomendar manutenções. Então, uma cirurgia na face depende, claro, como eu falei, do grau de envelhecimento, do que você fez. Mas, em geral, se você rejuvenescer o teu olhar, tá? Eu vou falar por setores. Rejuvenesci o meu olhar, fiz um tratamento completo na região da face, na região palpebral. Reposicionei sobrancelha, tratei a pálpebra e cuidei da pálpebra inferior. O que seria recomendado? Que você pudesse continuar cuidando, por exemplo, com toxina. Por quê? Porque você vai continuar movimentando, né? Então, o estresse mecânico da pele ao movimento vai continuar. Então, a toxina é um grande aliado. Uma coisa interessante, Débora, tem paciente que chega para mim com a pálpebra muito flácida e quer só a toxina. E aí, não é o momento de fazer a toxina, porque existe tanta flacidez que o teu rosto precisa, a tua sobrancelha precisa levantar, para levantar esse olhar, para você conseguir enxergar, porque, né? Então, fazer o Botox quando a tua pálpebra está muito flácida não é legal. Tem alguma famosa que você percebe hoje, talvez até das mais antigas, não sei, alguém que não fez a cirurgia e que dá para ver o quanto ela tá perdendo, talvez até a naturalidade, porque ela preferiu. É difícil falar de famosa, né? Hoje parece que as famosas não estão mais tanto em evidência, mas assim, qualquer pessoa que vai tendo um peso na região palpebral vai ficando com uma aparência mais cansada, vai tendo uma aparência de desânimo, transmite isso, né? Então, só fazer a toxina muitas vezes não vai melhorar, pode até piorar esse aspecto. É bem comum as pessoas chegando, eu fiz toxina, meu olho caiu, eu não gostei. Então, neste momento, o que eu recomendo? Bom, se você tem flacidez, a melhor condição é reposicionamento cirúrgico, melhorar cirurgicamente e depois continuar usando a toxina. Por quê? Porque a toxina vai diminuir o estresse mecânico da pele e vai evitar que você envelheça tanto. Porque, vamos lembrar, depois que você opera, você continua envelhecendo. Não é um jogo que acaba, né? Você melhora Perfeito. e continua nessa sequência. Então, ao meu ver, sendo bem prática, assim, se eu pudesse recomendar algo bem direto, acho que quem rejuvenesce as pálpebras cirurgicamente tem que pensar numa complementação com toxina, se possível 2 vezes ao ano. Protetor solar, uso de óculos de sol para pessoas que sempre foram ali privilegiadas de olhos claros, poder proteger da iluminação. Então, acho que esse é um protocolo de cuidados. Para quem rejuvenesce a parte inferior, que é o lifting, a toxina vai estar geralmente mais ligada à parte superior. O lifting, ele resolve muitas coisas e que você, às vezes, não vai precisar de tanto tratamento injetável, nada tão invasivo, tá? Então, o lifting, normalmente, o que é interessante? Que você possa cuidar da pele. Porque o rejuvenescimento, ele reposicionou os tecidos, ele reposicionou a pele, mas ele não trocou a tua pele. Então, para quem faz um lifting, geralmente a nossa recomendação é continuar cuidando da textura da pele, que é usar protetor, usar uma vitamina C, um antioxidante, um clareador noturno, continuar cuidando da textura dessa pele. Um laser, eventualmente, um microagulhamento, que também renova muito, o Morpheus, outras tecnologias que vão ajudar bastante, tá? Então, sim, rejuvenescer cirurgicamente te tira um pouco de carga, de excesso de cosmetria, porque também não é uma brincadeira que você vai gastar a vida inteira, né? Então, eu sempre brinco, a gente tem que negociar. Bom, se eu vou operar, eu vou investir naquele momento, muita coisa não vou precisar fazer, mas para a manutenção, uma ou outra coisa vai ser necessária. Como é que é em questão da cicatriz? As cicatrizes, bom, a pele da face é uma pele muito favorável para a cicatrização. Delícia! Tá? Então, a gente está falando de um ponto onde as cicatrizes, em geral, não são grandes problemas. Por quê? Porque a gente está falando de áreas onde a pele é fina, tá? Então, em algumas áreas do rosto, a nossa pele é grossa, mas em alguns setores, especialmente onde a gente faz as cirurgias, onde ficam as cicatrizes, a pele é fina. Então, por exemplo, na região da pálpebra, a pele é muito fina. Então, como tem pouca estrutura, a cicatriz também evolui nessa tendência de ser muito delicada. Então, se você faz, né, obviamente, com boa técnica de fechamento, a cicatriz vai ficar muito suave e com o passar de poucos meses ela fica imperceptível. É um dos poucos lugares no corpo onde a cicatriz praticamente some. Tá? Cicatrizes, em geral, não somem, mas na pálpebra, dependendo da pele, ela some. Tá? Eu diria que é praticamente o único local. Na pálpebra inferior,
Em geral, não indico muita retirada de pele. Como eu falei, a pálpebra inferior, para mim, é uma região de maior nobreza, porque qualquer excesso aqui não fica interessante. Qualquer excesso pode mudar o posicionamento do canto do olho, pode ficar uma aparência de operado, aquele olho que era ovalado ficar muito redondinho, aquele olhinho de boneca estranho. Então, todo mundo conhece alguém que teve um estigma de blefaroplastia inferior e que é muito difícil de resolver e é muito desgastante. Então, eu prefiro resultados naturais. Portanto, na pálpebra inferior, 99% dos casos eu não faço cicatriz. Eu tiro o excesso de bolsinhas por dentro, que a gente chama de técnica transconjuntival, tá? Então, muito do rejuvenescimento envolve em tirar esse excesso de bolsinhas. Então, muitas vezes eu vou tirar o excesso sem fazer o corte por fora, só por dentro, ele vai cicatrizar sem cicatriz, e por fora eu não vou fazer. E vou trabalhar muito com a lipoenxertia, com enxertos de gordura nesta região e microagulhamento ou laser. Então, resumindo, nessa área, normalmente, na minha prática, não terá cicatrizes. Num lifting cérvico-facial. Num lifting cérvico-facial, normalmente a gente vai fazer uma cicatriz aqui, na parte inferior do queixo, que fica muito escondida, cicatriza normalmente bem e também fica numa posição escondida. E na região ao redor da orelhinha, né, que também fica bem posicionada. Então, digamos assim, o esquema ali na cirurgia de face é você posicionar bem, né, em áreas de discrição. Na pálpebra superior, de olhos abertos não aparece, de olhos fechados fica muito delicado. Na pálpebra inferior, normalmente, eu não vou pôr cicatriz. E no lifting, propriamente dito, vai ficar ao redor da orelha, encaixando em pequenas curvas que o nosso rosto tem, numa pele fina que também com boa técnica, que acho que a gente vai ter um momento para falar exatamente sobre a técnica da face moderna, da cirurgia de face moderna hoje, sem tensão, com pouca tensão, a cicatriz fica muito delicada e no queixo também praticamente não aparece. Ou seja, a cicatriz não é o principal problema, o que importa é o reposicionamento suave para ficar bonito e você poder fingir que não fez. Vamos então falar da técnica, vamos falar das novidades. Eu acho que, já que você trouxe esse tema, quem estiver ouvindo e quiser continuar pegando a ordem, acho que vai ser legal a gente conversar. Jóia. Então, como eu falei, né, a história da cirurgia plástica passou por um processo de muita transformação nos últimos anos. As técnicas se aperfeiçoaram em praticamente todos os setores. E na face, houve uma mudança muito legal e eu tive a chance de acompanhar. E hoje a gente consegue desempenhar essa cirurgia moderna de face, tá? Essa cirurgia se chama Deep Plane Facelift, associado ao Deep Neck, que é a cirurgia do pescoço. Então, essas técnicas, o que elas trazem de novidades? O interessante é que a gente pôde, hoje, abordar áreas que antes a gente não atingia no descolamento, né, no trabalho cirúrgico. A face ela é muito nobre, cheia de estruturas muito sensíveis e com o conhecimento anatômico mais apropriado, com a possibilidade de laboratórios de anatomia e tudo mais, muitos profissionais foram, digamos assim, desvendando esse cenário anatômico e isso permitiu avançar nesse horizonte cirúrgico, né? Anatomicamente avançou-se. E aí nós temos uma linha de ligamentos aqui na face, que são estruturas que mantêm a nossa face meio paralisada, que meio estável numa determinada região, como se fosse uma foice, que são os ligamentos faciais. Esses ligamentos foram desvendados, enfim, classificados por um profissional australiano, e é muito interessante o trabalho dele, e que é o Brian Mendelsohn, que eu tive a chance, com a doutora Nazumira, lá em 2010, de entrar em cirurgia com esse Nossa, que legal. com esse profissional, que é um cirurgião super interessante, super dedicado. Já nesse momento, ali, 2010, ele já estava super focado nisso. E, obviamente, hoje a gente colhe os frutos desse trabalho e vários outros profissionais que complementaram. Enfim, então, a cirurgia da face, ela se resumia a gente descolar um pouquinho a pele e dar pontinhos na camada profunda. Bom, com essa evolução, com esse conhecimento, a gente pôde liberar esses ligamentos, que são essas estruturas que travam o nosso rosto nessa altura. Então, a gente pode liberar esse ligamento e avançar e chegar em áreas mais profundas. E aí, a face vai ficar mais solta, permitindo um reposicionamento mais completo. Tá? Então, as cirurgias Deep Plane vem disso, né? Plano profundo, ou seja, avançar cirurgicamente, liberar ligamentos, conhecer o território para poder fazer isso sem danificar nervos, sem danificar músculos e reposicionar de uma forma mais completa, ou seja, você não reposiciona só a pele, você não torna o paciente amassado, você traz junto um retalho de pele, gordura, musculatura,
Ou seja, é um rejuvenescimento mais fisiológico, ele é mais parecido com você antes de envelhecer do que você envelhecido amassado. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. É você reposicionado do que você amassado. E é o que gerava muito estigmas nas cirurgias de face. A sensação que a pessoa não ficou mais bonita, ela só ficou esticada. Isso a gente tem como ver hoje, né? Sim. Se a gente fosse olhar hoje artistas internacionais que passaram Sim, a gente tem muitos estigmas. Inclusive, esses estigmas ficam na cabeça dos pacientes, né? Eu sempre brinco, às vezes os pacientes chegam e falam assim, doutor, eu quero melhorar, mas eu não quero ficar igual a Ana Maria Braga. Que é um grande estigma, né? Que eu até, assim, admiro o trabalho e a vitalidade que ela tem, enfim. Mas, digamos que cirurgicamente, ela tem algumas questões ali que, às vezes, impressionam um pouco. E aí eu brinco, tem tantas mulheres que estão lindas, que também estão operadas, mas que você imagina que não, né? Daí eu brinco, que tal você ficar igual a Glória Pires? Que muito provavelmente tem um lift muito bem feito, que está mais bonita do que quando ela era jovem, mas você não parece que ela operou. Então, você acha que ela não operou, que ela está linda assim na natureza. Só botox, preenchimento na verdade, assim, não é, né? Um trabalho bem feito é um trabalho que fica escondido, né? Então, esse é o caminho. Então, hoje, essas técnicas novas conseguem isso, um reposicionamento mais elegante. E aí, no pescoço, o pescoço sempre foi muito negligenciado cirurgicamente. Também trabalhava-se pouco, rostos magrinhos, rostos só flácidos magrinhos ficavam muito bem, porém o rosto mais pesado, uma paciente com uma flacidez, uma gordurinha maior, não ficava bem resolvida. O que indicava-se normalmente era só lipoaspiração na região do pescoço, né? Então, lembrando, a lipoaspiração ela vai trabalhar só a gordura superficial, só o que está embaixo da pele. Só que esse setor, ele não tem só gordura embaixo da pele, ele tem toda uma camada, né, toda uma estruturação de camadas e existe muita gordura na parte profunda e outros elementos anatômicos que estão pesando e formando a papada. Então, em geral, uma papada, principalmente numa pessoa de mais idade, uma pessoa ali acima dos 50 anos, ela não tem só gordura. Ela tem outros aspectos que precisam ser melhorados. Existe a flacidez da musculatura, o descenso de algumas estruturas como glândulas salivares. Então, tudo isso faz o peso da papada acontecer. Antes não tinha-se muita possibilidade para isso, né? Então, hoje, cirurgias de deep neck, onde a gente tem uma grande contribuição de 2 colegas que são paranaenses, que a gente tem muito orgulho e respeito, que são os irmãos Auerswald, decifraram toda essa anatomia, obviamente que outros americanos, outros profissionais também, e, né, digamos assim, mostraram um caminho para uma cirurgia segura e eficaz no pescoço, que se baseou em trabalhar planos profundos. E aí, a gente consegue pescoços muito esculpidos e bonitos, os resultados são lindos, mas envolvem um grande trabalho, né? Que justamente é isso. Ao invés de você só descolar e lipar, você vai descolar, aprofundar-se abaixo do músculo platisma, trabalhar excesso de gordura que está profundo, remover alguns excessos de estruturas de glândulas para tirar o peso, tratar músculos profundos, reposicionar o platisma e aí poder oferecer um ângulo cérvico-facial bem adequado. Então, enfim, acho que essas foram as grandes mudanças. Trabalhar a profundidade e reposicionar, podendo esculpir a face. E a sua opinião das mudanças? Se fosse trazer uma nota de 0 a 10, das coisas que era feita 20 anos atrás, 10 anos e hoje. É difícil quantificar, né? A medicina é sempre difícil quantificar, mas eu adoro essa cirurgia. Tá? Então, assim, quando eu falo que eu adoro, é uma coisa que eu acho que consegue ter nota 10. Nota 10. Muito bom. E todo mundo sabe, porque às vezes a pessoa vai lá tratar uma outra coisa, eu vou falar, mesmo que ela não queira, mas eu vou falar, ó, você está no momento de fazer uma cirurgia dessa e ficar sensacional. Doutora, eu não quero, eu não posso. Não tem problema, mas o meu papel aqui é saber, te mostrar que hoje o momento, né? A gente tem. Por quê, Débora? Porque a cirurgia do corpo, ela desenvolveu muito também, né? Muitas coisas eu também acompanhei e conseguimos desempenhar, né, no abdômen, especialmente nas mamas, muitas mudanças. E as mulheres sabem muito, porque fala-se muito sobre isso. A face, ela é um lugar que fica meio intocado. Ele é muito julgado um procedimento no rosto. Então, são novidades que, às vezes, as pessoas ainda não sabem. Enquanto que no corpo, muita gente... É difícil você conhecer uma pessoa com menos de 40 anos que não saiba o que é uma lipo HD, que não saiba o que é uma cirurgia de mama com alça de sustentação, com sutiã interno. Isso ficou muito popularizado. As técnicas na face, como o Deep Plane e Deep Neck, ainda não são tão populares, apesar de já estarem nessa mesma fase de desenvolvimento e resultados muito legais, não vejo elas ainda tão popularizadas, né?
Talvez porque as mulheres que estão lindas colhendo os frutos disso Não não tá estão falando, contando. não tão Porque contando, eu isso sou mesmo. super favorável às pessoas fazerem as cirurgias e manterem para si esse procedimento, né? Desfilarem lindas e maravilhosas. Eu não acho que a pessoa tem que expor que ela está operada. Porque já que as pessoas gostam de julgar, livre-se dos julgamentos e não conte para ninguém. Finja que você está linda naturalmente. Queria falar sobre isso mesmo, sobre julgamento. Quando a paciente vai lá no seu consultório, ela acaba julgando muito a cirurgia, deixa às vezes de fazer porque ficou escutando a vizinha e desiste por algum motivo? Sim, as cirurgias, em geral, a família, quem está em volta de um paciente que está buscando uma melhora, tudo tem medo, né? Tudo gera medo no mundo. A gente sempre fala, a segurança é sempre uma coisa importante e as coisas têm risco. Então, obviamente, que as pessoas ao redor às vezes não incentivam, tá? Isso é bem comum. Então, existe esse julgamento. E aí, eu sempre faço esse paralelo, até porque eu opero o corpo também. O corpo é um pouquinho mais livre dos julgamentos. Parece mais aceitável, assim. Ai, não, eu engravidei, eu aumentei, o meu peito caiu. Tem uma história naquela flacidez do peito, né? Digamos, ela é validada por uma gestação, ela é validada por uma amamentação. Então, é justo uma mulher de 30 anos operar a mama. Né? O abdômen, eu tive 3 filhos, minha barriga tá um caos. Então, é justo operar aquele abdômen. Então, a cirurgia do corpo, ela vem assim ela tá mais flexível no julgamento. Talvez também porque em números ela é mais realizada, as pessoas conhecem mais, aceitam mais, enfim, ela tem menos julgamento. E o corpo, você também vai preservar mais. Ele vai estar mais escondido na cinta modeladora, na roupa, né? Você vai, depois que você está recuperada, que tudo aconteceu, você chega lá na praia, pá, e põe um biquíni lindo e posta foto e tal. Então, o corpo, ele tem um período de convalescença que você consegue esconder. A face, ela tá, digamos assim, num setor mais vulnerável, porque você não tem como esconder o rosto. Obviamente que os primeiros dias obviamente, assim como no corpo e no rosto, os primeiros dias são mais críticos de edema, de equimoses. Você fica mais preservada. Mas, muitas vezes, a maior parte das mulheres, em 15 dias, está voltando para a vida real e, né, ainda não está perfeito, ainda não está no ponto alto da melhora. Então, existem muitos julgamentos e as mulheres ficam receosas. Evitam de fazer exatamente. pensando, não E posso. outro ponto que eu acho que é crucial. No corpo, você tolera o que não é natural. Que silicone é natural? Não, silicone não é natural. Mas hoje, especialmente a geração atual, acha sempre mais bonita uma mama operada com silicone do que uma mama totalmente natural, né? Então, o artificial, o operado, o cirúrgico no corpo, ele está livre de julgamentos. Ele, inclusive, é mais valorizado, né? No abdômen, um pouco menos. O abdômen tem seu julgamento, né? Ai, você operou o abdômen. A mama não. A mama, eu brinco assim, que nada melhora uma mama. Não tem exercício, não tem dieta, não tem nada que resolva a mama. A mama, ela é, infelizmente, cirúrgica, quando ela está muito comprometida. Ou aceitação, tá? Então, você opera ou você aceita. É basicamente isso. Não existe o que se possa fazer muito. O corpo, não. O corpo, você pode fazer exercícios. Então, o povo até dá uma julgadinha, né? Mas e por que não emagreceu? Claro que para uma boa cirurgia, para você estar bem, você tem que estar dentro do teu peso. Mas também tem um pequeno estigma, mas ainda assim se tolera. A face, não. A face é vaidade. Você não precisa disso, você tá tão bem, você vai ficar estranha, né? Porque um peito com um produto de silicone, ele não é estranho mais para nossa geração. Normal, ele é totalmente aceito, né? E eu acho justo que seja tamanho, isso. proporção, pro lado, Ele é largado, aceito. não tá, caiu. É real. Ele não é artificial, mas pode. Mas ele pode, porque no decote ele fica bonito. E é impressionante como chama a atenção. Até da gente que a mulher é bonito olhar uma mama bem posicionada. O rosto já, ele tem estigmas. Qualquer estigma, ele é mal julgado, né? Então, a gente realmente passa por muita... Realmente, o rosto está muito vulnerável e não pode nunca ficar artificial. Então, acho que por isso que as pessoas têm mais dificuldades nessa tomada de decisão. E quando fala de naturalidade? Tem muita gente que tem medo de fazer, talvez, a cirurgia, porque acredita que pode ser artificial. Qual que é a tua opinião para trazer um pouquinho sobre isso? Então, assim, acho que a naturalidade é fundamental, né? Mas existe uma situação que a gente vai julgar naturalidade e efetividade. Então, hoje, as pessoas querem aparência natural, só que elas querem melhorar os seus problemas, né? Então, às vezes, as técnicas muito suaves, que vão trabalhar poucas coisas, vão continuar muito natural e não vão trazer a efetividade que a pessoa busca. Então, o deep plane, as cirurgias de deep neck, eu gosto por isso, porque além de proporcionar uma naturalidade, vão oferecer uma efetividade na busca, né? Então, assim, quero melhorar o meu pescoço.
a cirurgia, se você tem necessidade, a cirurgia de deep neck é o que vai te oferecer isso, uma aparência que o teu pescoço é natural, porém, houve uma intervenção, mas que vai resultar digamos, um resultado que é natural. Na região das pálpebras, né, na região do olhar, é realmente uma área onde a minha filosofia é onde menos é mais, tá? Então, menos é mais na região palpebral. Na cirurgia do terço médio e no terço inferior, menos vai ser pouco. Não sei se deu para entender. Se você fizer muito pouco aqui, não vai parecer melhor. Se você fizer muito aqui, vai parecer artificial. Então, acho que a gente pode equilibrar. Fazer certo. muito suave aqui, para realmente parecer que melhorou de forma suave. E aqui, trabalhar com essas técnicas mais resolutivas para, de fato, oferecer melhor. Bom, então, eu saio da residência de cirurgia plástica justamente nesse momento onde a cosmetria foi ganhando muita força, né? Os procedimentos injetáveis, os preenchimentos, MD codes, estruturação facial, tudo isso foi crescendo nesse momento, justamente que eu estava começando a ser uma cirurgia plástica. E aí as pessoas foram fazendo isso por quê? Porque elas tinham medo de cirurgia. E elas iam fazer coisas para não precisarem de cirurgia. Esse era, obviamente, que tecnicamente não é isso, mas para o paciente leigo, muitas vezes ele pensava isso. Eu vou fazer uma coisa porque eu não vou precisar de cirurgia. E, de fato, para um paciente jovem, um bom tratamento de cosmetria vai, sim, melhorar o seu aspecto e até afastá-lo de uma cirurgia. Porém, chegou um ponto, Débora, que os procedimentos foram perdendo as medidas. E aí também foram tornando as pessoas artificiais. Então, aquelas pessoas que queriam o procedimento para não ficarem artificiais, coisa que elas achavam que a cirurgia causaria, começaram a pensar diferente. Não, o procedimento está me deixando artificial ou está deixando a minha amiga artificial e eu estou com medo disso, né? Por isso que eu falei, eu tenho muitas pacientes medrosas. Geralmente, as pacientes que me procuram, elas têm medo das coisas. E aí eu fico feliz que elas consideram que, enfim, querendo a minha opinião, para um procedimento que elas vão julgar, assim, aceitável e natural. Então, realmente o medo do artificial é totalmente compreensível, né? E hoje, eu sempre brinco, o bonito da cirurgia é claro, fazer um procedimento que te torne natural e o que pareça natural, porque natural é o quê? É o que Deus fez, né? Parecer que não está mexido é natural. Na verdade, não é, porque foi mexido, mas parecer que nada aconteceu é ser natural. Então, você não precisa ter medo, você só tem que procurar profissionais que estão preparados para te oferecer essa possibilidade de parecer natural. Então, essa é a nossa meta. E agora eu quero falar dos padrões, porque a internet, querendo ou não, faz a gente ter uma expectativa muito irreal. Né? A gente usa tanto filtro por aí que a gente acredita que depois a gente vai utilizar. Como que a gente faz para ajudar essas mulheres a entender qual que é a expectativa mais realista? É consultando com você? Como que ela descobre, né, o que ela quer fazer e se isso não é irreal? Bom, então, assim, realmente as mulheres são, digamos assim, oprimidas por padrões de beleza, eu imagino que sempre, né? Quanto mais imagens, mais referências e mais pressão. Então, assim, eu sempre falo que autoestima e equilíbrio é o principal. Né? Então, assim, eu como médica, eu tenho uma atribuição ali de poder desempenhar um procedimento, mas é claro que a consulta e essa jornada do paciente comigo é muito importante. Porque eu sempre falo para o paciente, você tem que confiar em mim e eu tenho que confiar em você. Porque é uma relação que ela tem que ser, né? Que eu tenho que entender o que você quer para ver se eu consigo oferecer o que você precisa e você tem que confiar em mim. Então, a gente tem esse tempo, né? Um preparo cirúrgico, ele geralmente, na nossa prática, vai ter uma primeira consulta, que é muito longa, em geral, é 1 hora e meia de consultório, conhecer aquela pessoa, um retorno para assentar as ideias, né? Porque a primeira consulta, o paciente está cheio de ideias, cheio de referências, aí a gente vai colocar as cartas na mesa, o preto no branco, vai provar o que sim, o que não. E às vezes o paciente sai feliz da consulta e às vezes não. E eu sempre falo essa frase, quem é meu paciente já ouviu. Eu prefiro você saindo do meu consultório triste do que você saindo de uma cirurgia triste. Eu prefiro você triste agora com o que eu estou te falando. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa franca. Isso às vezes é bom e às vezes não, enfim. Mas eu prefiro você triste agora, decepcionado agora, do que de uma cirurgia, né? Então, a realidade não existe, não tem como passar por ela, né? Passar por cima dela. Então, essa conversa, eu acho que vai tornando a trajetória até a cirurgia um pouco mais calma.
Quem gostar do meu estilo vai ficar feliz e vai seguir. E provavelmente tem pessoas que também não gostam. E, enfim, né? Então, é mais ou menos assim. Mas trabalhar com expectativas não é fácil, né? Porque em qualquer negócio, em qualquer área, existem expectativas. Então, hoje, a expectativa da imagem realmente é difícil. Especialmente quando a gente vê mulheres lindas que só aparecem na internet com filtro. Eu sou uma pessoa totalmente contrária aos filtros. Eu prefiro que você me veja feia do que você me veja com filtro, porque não é assim. Nós que somos profissionais dessa área, precisamos fortalecer as pessoas que cada um vai ser real, né? A cirurgia não consegue também passar por cima disso. Mas quando eu vejo mulheres lindíssimas que só usam filtro, eu falo, gente, mas como assim? Se aquela pessoa tão linda está insegura da imagem, o que será de nós, mortais, né? Então, acho que trabalhar a autoestima é sempre importante. E aí existem várias medidas, né? Tem pacientes que às vezes precisam de um acompanhamento com um profissional, um psicólogo para ajudar. Então, realmente, tem gente que vai no consultório e não vai sair com uma programação de cirurgia. Vai sair com um longo caminho até a gente chegar nesse ponto, né? Nas cirurgias do corpo, da mama, também, às vezes o paciente não está alinhado, não está no momento em que ele está calmo para passar por isso. Então, eu falo, se não estiver no teu melhor momento, a gente não vai ter o melhor resultado. Então, vamos caminhar nesse sentido. Mas expectativas são naturais e a gente que escolheu essas áreas, né, de entrega realmente tem que fortalecer a nossa autoestima, a nossa bagagem técnica para poder transitar nessas áreas. Teve algum caso de uma paciente que foi para fazer procedimento estético, chegou lá, você trouxe para ela a orientação da cirurgia, ela aceitou e teve um resultado que ela jamais esperava? Tem uma paciente em questão, que ela vai até lembrar dessa história, que é uma paciente linda, uma mulher que tem um corpo assim de 18 anos, apesar de que ela tem mais idade. E ela chegou no meu consultório, indicada pela Luana, fisioterapeuta, para fazer toxina. Ela chegou, ela já tinha até pago o procedimento, chegou lá dentro da minha sala de procedimentos, eu falei, olha, eu não acho que a toxina é o melhor caminho para a senhora agora, para você, né? Porque ela é super jovem. Ai, doutora, mas eu até já paguei. Eu falei, não, mas isso não é um problema, né? Obviamente, você vai receber isso. Mas, assim, e justamente eu observei. Você tem muita flacidez nas pálpebras, isso não vai ficar bonito. Você vai fazer a toxina com flacidez, em pouco tempo o efeito vai ser perdido, porque com a flacidez o teu músculo aqui precisa fazer muita força. Então, em pouco tempo ele vai voltar, você não vai colher benefícios, você vai gastar e não vai ver tudo. Ah, mas então o que eu faço? Eu falei, olha, na minha visão, você se beneficiaria de um tratamento cirúrgico aqui. E já que aqui tem uma flacidez e você tem esse corpo lindo, né? Por que não, assim, o teu corpo conversar com a idade do teu rosto, né? Por que não chegar numa harmonia, já que o corpo tá tão belo? E ela confiou em mim. Passou praticamente um ano entre ela amadurecer e se organizar para esse processo. E a gente fez um rejuvenescimento facial global, que eu chamo, né? Que é um tratamento cirúrgico completo. E ela ficou muito linda. A gente fez cirurgia da pálpebra, reposicionamento do olhar, bléfaro inferior transconjuntival, preenchimentos de gordura, porque ela era bem magrinha, reposicionamento da face com deep plane, bichectomia, porque ela era magrinha, mas ela tinha uma flacidezinha aqui, que era uma flacidez associada a um excesso de gordura da bola de Bichat. Então, fizemos a bichectomia interna, deep plane, deep neck. Ela ficou linda, ela sabe bem quem ela é. E foi muito legal, né? Que ela confiou, chegou, digamos assim, ela teve a confiança para fazer uma injeçãozinha e saiu de lá com o procedimento completo e deixou uma médica super feliz e, enfim, uma amizade que foi se fortalecendo até hoje. Ela continua fazendo toxina. Agora ela faz toxina. Agora que ela já está com a casa no lugar, a gente vai passar a roupa. É aquilo que eu falei, não adianta você querer passar a roupa quando o cabide não tá bom. Põe no cabide as coisas e daí vai trabalhar os cuidados com a pele. E ela tá linda agora, com 18 anos no rosto e no corpo. E a doutora? O que a doutora faz no seu rosto? O que eu faço? Bom, eu não sou uma pessoa adepta de muitas coisas. Eu não sou uma pessoa exagerada. Então, assim, hoje eu vivo uma fase da minha vida onde a minha aparência não é o principal. Eu não estou me desculpando, eu só estou explicando que tem fases, né? Então, eu tive fases na minha vida que eu adorava me cuidar e que eu me cuidava, eu era jovem, eu poderia, enfim, achar que o meu visual impactava muito e era muito importante para mim. Hoje, o meu visual não está no meu primeiro plano de preocupações. Quem vê assim, mas, né? Tá mas linda, de toda doutora? forma, eu gosto de fazer toxina. Eu faço toxina com bastante regularidade. Preenchimentos, eu já fiz 2 vezes. Eu tenho um total de 3 seringas no meu rosto. Eu acho o máximo as dermatologistas que falam que tem 30, 40, enfim. Mas eu já fiz 3 seringas de preenchimento no meu rosto em 2 momentos. 4 no total. Primeiro 2, depois de 2 anos mais 2. Então, eu já fiz um pouquinho de preenchimento. Já fiz Ultraformer e passo protetor solar. É isso que hoje eu consigo fazer.
Já fiz Sculptra algum tempo atrás. Então, assim, mas eu tô precisando fazer muita sempre coisa. Então, olhando. mas eu não sou eu poderia estar fazendo mais coisas. Hoje, o que eu sinto que eu preciso? Eu preciso continuar fazendo toxina, eu preciso fazer estimulador de colágeno, eu faria um pouco mais de preenchimento, principalmente nesses cantos aqui, que eu adoro preencher o queixo dos pacientes e hoje eu já sinto que eu preciso. Faria um pouquinho de preenchimento no lábio e faria lasers para continuar com viço na pele. Então, isso, a minha equipe lá, uma hora me pega e uma hora eu faço. Precisava fazer estimulador de colágeno glúteo, precisava fazer cirurgia no peito, o que eu mais precisava é de cirurgia. Mas, uma cirurgia no abdômen. Mas é um nível também de aceitação, né? Então, assim, eu sempre falo, tem pacientes que eu poderia ficar melhor operada, com certeza, mas a minha fase de vida hoje eu não estou na fase de focar nisso. Como tem pacientes que ainda não estão, mas quem estiver, quem sentir, a gente está aqui para tentar orientar da forma mais real, concreta e preto no branco. E, enfim, e a minha equipe que me aguarde, porque o dia que eu puder me cuidar mais, eu vou estar cheia de necessidades. Uma pergunta que eu quero fazer é o que uma pessoa nunca deve fazer no seu rosto? Se teve alguma situação que você já vivenciou. Olha, eu acho que cada um faz o que gosta, né? Eu não julgo artificialidade, eu acho que tem gente que gosta, tem profissional que gosta, então sejam felizes. Agora, o que eu não recomendaria, tá? No seu rosto, procedimentos injetáveis com substâncias permanentes, como, por exemplo, PMMA. Tá? Então, esses procedimentos eu acho que ninguém merece fazer, por mais inconsequente que a pessoa seja, eu não recomendo, porque isso pode ter repercussões muito desfavoráveis a longo prazo, tá? Então, o meu estilo, a minha filosofia de rejuvenescimento é: procure um profissional completo. Um profissional que entenda do que faz, um profissional que entenda a tua necessidade, que saiba por que sim e saiba por que não fazer coisas em você. Essa é a minha recomendação. Então, procure um profissional completo. Mas, a partir daí, se você gosta de coisas mais exageradas, né, vai encontrar profissionais nessa linha, mas não faça procedimentos permanentes, né? Injeções permanentes, acho que são muito, muito preocupantes. Até porque, se a gente for ver, tem muitas mulheres que acabam trabalhando muito, né? Fazem querem ser parecida com a Barbie. Tem, assim, entram em paranoias, né? Mas isso a gente já vai considerar distúrbios psicológicos, né? Essas alterações de percepção já fogem do natural, né? Já fogem da maioria. A maioria das mulheres quer, sim, estar bonita de uma forma suave e delicada. Então, eu acho que as exceções existem e aí elas são patológicas. É possível eliminar bigode chinês? Então, o bigode chinês, ele é um termo, né, leigo para a gente chamar esta linha aqui, tá? Que é o sulco nasogeniano, tá? Então, é isso daqui, é o bigode chinês. E aqui para baixo tem a priminha dele, que é a linha de marionete, tá? Que são essas preguinhas. Então, essas pregas, elas têm a ver com envelhecimento na região lateral do rosto, tá? Com essa queda aqui e com desgastes aqui. Então, dependendo do grau do bigode chinês, você pode, se for suave, só trabalhar com preenchimento de ácido hialurônico, um preenchimento na região do mento aqui, para suavizar um pouco a linha de marionete. Dependendo do grau, quanto mais longe a gente tiver, quanto mais flacidez a gente tiver, enfim, se a gente tiver um pouquinho mais do que isso, você pode trabalhar preenchendo um pouco a região malar, tá? Trabalhando um pouco o suporte aqui na parte posterior do rosto, também vai ajudar no suporte. Porém, se ele já está mais intenso, se já existe mais deslocamento, se já houve esse derretimento da face, aí o lifting é a cirurgia que vai te ajudar nesse sentido. Porque o reposicionamento aqui vai liberar ligamentos que deixam tudo travado, você vai estar livre para fazer isso aqui na cirurgia, tá? Reposicionar essa flacidez e trabalhar complementando as faltas de estrutura, né, óssea, enfim, também com procedimentos ou lipoenxertia. Então, a cirurgia para quem precisa muito, é o procedimento que mais vai gerar resolutividade. Agora, é claro, cada aspecto é existem questões ósseas, estruturais, e não dá para dizer que o teu rosto vai ficar totalmente esticado. Isso não. Mas o que mais ajudaria, ao meu ver, seria uma cirurgia, um lifting pela técnica Deep Plane. E por que não um lifting normal? Porque o lifting tradicional, ele não conseguiria liberar todo o ligamento para reposicionar. Eu faço um paralelo para os pacientes do que é um Deep Plane e um não Deep Plane. Pensa quando você está num hotel e você vai dormir, que você vai puxar o lençol e nos hotéis eles deixam preso lá no fundo. Você quer puxar aquele lençol, a roupa de cama não vem. Você dá um chute, você solta o que está preso lá no colchão e daí vem.
O deep plane é isso, é liberar o ligamento, é o que está segurando o tecido lá, preso. A hora que você solta, você tem a excursão do movimento mais completa. Então, é isso que é o deep plane, é você liberar mais, soltar os ligamentos e sentir o tecido favorável para o reposicionamento. Vocês Deu para entender super bem, adorei teu exemplo. Eu acho que ele é bem inviável, né? Porque todo mundo já passou por isso, tentar puxar uma coberta Com que não certeza, né? Coisas de casa. Eu faço os paralelos, porque as técnicas cirúrgicas, elas envolvem conhecimentos gerais aí, que as pessoas Quem não entendeu, comenta, mas eu... eu acho que deu para entender. Doutora, tem outra pergunta. Tenho 40 anos. Posso esperar rejuvenescer quantos anos com a cirurgia facial? Olha, se você vai com essa filosofia, com essa visão, a gente vai ter que conversar bastante, tá? Porque a cirurgia, ela não vai mudar a tua idade. Ela vai melhorar o quadro todo. Em geral, às vezes dá realmente uma sensação que você rejuvenesceu muito, mas é difícil a gente falar de métricas, né? Porque ela falou que tem 40 anos. Então, em geral, uma pessoa de 40 anos não está precisando de uma cirurgia completa. Não estou falando sempre, mas em geral ela não está precisando de muito. Então, aos 40 anos, provavelmente não vai ser necessidade de cirurgia, talvez um detalhe na região orbitária, na região palpebral. E aí isso vai te tornar com 40 anos mais bonita, mas não com menos de 40 anos. Vocês deu para entender? Deu para entender, sim. Enfim, eu acho que a gente às vezes, como eu falei, tem que ser bem realista com o paciente, não vai mudar a tua idade. Até porque no envelhecimento existem muitas questões. Existe a textura da pele, existe a flacidez. Outra coisa que eu adoro falar, que é a estrutura dentária, estrutura óssea e aparência dentária, né? Por isso eu tenho grandes profissionais dentistas que eu adoro, que são colegas, né? Enfim, profissionais bárbaras que eu gosto de indicar, porque a pessoa que ela quer realmente mudar demais, que precisa mudar demais, em geral, ela vai ter que trabalhar tudo isso. O rejuvenescimento na face, que a gente vai fazer com o maior carinho, com o maior prazer. Mas, às vezes, ela precisa remodelar um estilo no cabelo, ela precisa melhorar a sobrancelha e, muitas vezes, ela precisa também ajustar a questão da estrutura dentária, porque também existe muito envelhecimento na região dentária, né? Então, tanto em Guarapuava quanto em Nanda Vitória, onde eu trabalho principalmente, tem profissionais bem bacanas da parte ortodôntica e da parte de dentista estética que podem complementar esse tratamento e deixar tudo mais bonito, né? Então, uma série de coisinhas acontecendo, acho que vão te tornar com a tua mesma idade, com a tua mesma experiência, mas com um rosto muito mais fresco, muito mais leve, e isso vai te tornar mais alegre, mais feliz. Então, muitas coisas melhoram na tua vida, não só pelo embelezamento, mas pelo fortalecimento. Vou te fazer a última pergunta. Tá. Qual mensagem você gostaria de passar para as pessoas que estão incomodadas com a sua aparência, mas têm medo de buscar alguém, né? Uma médica para estar ajudando? Certo. Se você pudesse passar uma mensagem final. Bom, então a minha mensagem final é se você ter medo. Então, assim, medo é uma coisa que nos protege. Então, ter medo não é ruim. Ter medo é bom, né? Significa que você consegue julgar e ver que tem coisas que você tem que ter limites. Então, se você tem medo, o principal, tenha coragem, né? Tenha coragem de mudar isso. Se você tem vontade, consulte, procure um profissional completo, né? Hoje tem muitos profissionais muito capacitados, né? Inclusive brilhantes profissionais aqui no Brasil. A gente, graças a Deus, tem, né, oportunidade de encontrar bons profissionais em qualquer região do Brasil. Então, se você é da minha cidade, se você está na minha região, vai ser muito legal ter um bate-papo, conversar, fazer uma consulta, porque uma consulta é um bate-papo. As pessoas falam, eu tô com medo, mas a gente não vai fazer nada aqui. A gente vai conversar, não vou te operar assim. Então, acho que conversar é o melhor. Se você está na minha região, eu vou te atender com o maior carinho. Se você não está na minha região, mas você tem vontade, está assistindo esse podcast, me manda um direct, porque tem colegas fenomenais no Brasil todo. A gente tem grupos de colegas, né, treinamentos, a gente conhece as pessoas. Então, a gente pode te indicar profissionais excelentes que não estão na minha região, mas que estão onde você está. Então, converse com profissionais preparados. Hoje, o Instagram, a rede social, claro que tem muita falácia, né, Bárbara, a gente sabe, mas, em geral, tem muita coisa boa também. Então, você pode entrar lá no perfil, entender um pouquinho a filosofia, buscar os treinamentos, a preparação que esse profissional já teve a capacidade de fazer. Isso vai validar a bagagem dele. E quanto mais um profissional sabe, né, quanto mais ele se prepara, em geral, mais humilde ele se torna. Então, conversar com humildade, né, também a gente ter o respeito ao paciente e discutir, avaliar o que pode fazer, analisar, pensar, ver o que dá para fazer, ver os resultados, né? No consultório a gente mostra nossos resultados, avaliar, ver orçamento, pensar, trazer uma pessoa da tua confiança junto. É legal ter alguém da família junto. Não precisa ser todo mundo, que quanto mais gente, mais os palpites serão variáveis, né? Mas uma amiga, uma irmã, uma filha, alguém que goste de você, um marido, em geral. Acho que sempre ter alguém que te fortalece, que está na tua direção. E junto na consulta também,
né? Porque às vezes o paciente vai sozinho, daí ele chega em casa, todo mundo está morrendo de medo, daí ele tem que ir lá convencer. Então, você fala, leva alguém junto na consulta, alguém que vá entendendo também essa trajetória com a gente. Então, é isso que eu digo, né? Se você tem medo, tenha coragem e procure um profissional preparado. Quem quiser marcar a consulta com você, estiver te vendo agora no IDCast e quer conversar um pouquinho, onde que ela pode ir? Vai no teu direct, vai ali no link da bio? Nós temos um link na bio, né, que a gente fica à vontade, mas muitos pacientes entram em contato pelo direct, ou tem gente que faz os comentários aqui, a minha equipe vai estar sempre atenta e alerta para tentar conectar e dar, enfim, um feedback, um retorno para agilizar esse processo da gente se encontrar. Então, se você estiver assistindo e ficou muito interessada, entra no Instagram da doutora, ele vai estar o @ aqui embaixo, se precisar. E dentro do Instagram dela, clica no link da bio, que lá você já vai encontrar o WhatsApp do atendimento para fazer uma consulta com prioridade. Se você quiser fazer isso logo, né? Se você estiver assistindo nesse momento e mês que vem é o teu mês, corre para esse link, tá bom? É isso, doutora. Obrigada, tá, por estar vindo aqui no IDCast. Joia. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário.